Olá, é Desanete. Hoje eu vou falar para vocês sobre algo que o mundo já sabe, mas vocês têm sido mentido aqui no Brasil a respeito, tá? A silvicultura brasileira e o fim do aquecimento global. Olha bem, no mundo, depois da queima de combustíveis fósseis, que é o principal responsável pelos gases de efeito estufa, o segundo maior responsável é a construção civil, consumo de cimento e aço. É a mesma realidade da América Latina. Tá? E no mundo, a ocupação territorial, quer dizer, esse processo de transição florestal, né, que é a mudança de uso da terra e mudança de uso da terra, esta ocupação territorial ela é positiva em termos de emissões atmosféricas, ou seja, no mundo inteiro, as mudanças de uso da terra levam ao aumento do estoque e sequestro de carbono. Isso se dá por uma razão muito simples: você substitui áreas de baixa produtividade por outras de alta produtividade, né? E isso faz com que se sequestre estoque mais carbono, imagine, ainda mais se a gente está falando de uso da terra, né? Maior produtividade, maior sequestro de estoque de carbono. Tá? Então, essas mudanças de uso da terra, essa ocupação territorial é responsável, na verdade, por 20% da redução das emissões globais, principalmente pela silvicultura. A silvicultura mundial tem feito avançar a produtividade de madeira e o seu consumo na sociedade. Então a produção e o consumo de madeira da silvicultura fazem reduzir 20% das emissões do mundo hoje. São 7 bilhões de toneladas de CO2. Né? Olha, essa realidade, né, faz com que essa realidade de que produção e consumo de madeira sejam interessantes para a sociedade faz com que Canadá, China, Estados Unidos, Índia, Europa consumam grandes quantidades de madeira industrial e para energia, né? E considerem esse setor mais promissor para reduzir emissões no futuro, né? Com o aumento da urbanização, vai haver um aumento de 40%, de 25%, desculpe, no total de emissões desse setor nos próximos anos. Nós temos potencial no Brasil, na América Latina, de reduzir 40% desse uso somente usando mais madeira na construção civil. Né? Esse fato foi escondido no inventário brasileiro de gás de efeito estufa e depois resultou em metas desastrosas para o Brasil. Né? O Brasil é um alienígena em termos de inventário de gás de efeito estufa. E o inventário nacional, controlado por ONGs ambientalistas, retirou a silvicultura. Né? Nem a fotossíntese brasileira estava incluída no inventário até 2015. Em 2015, depois de 2016, obrigados pelo Acordo de Paris, se passou a incluir a fotossíntese, mas ainda não se incluiu o consumo de madeira. Né? Só incluir a fotossíntese retirou 1,17 bilhões de toneladas das estimativas. Só incluir a fotossíntese, não se incluiu o consumo de madeira ainda. Né? Então esse absurdo começa nessa falcatrua, nessa mídia esquerdista, nas ONGs ambientalistas, agentes públicos corruptos que vendem a Amazônia como uma relíquia. Aí, assim como as relíquias do passado, né, na Idade Média se vendia, compra uma relíquia aqui e você vai ganhar um lugar no céu. Então vende a Amazônia como uma relíquia e fala: olha, pague aqui para combater o desmatamento que você vai ganhar um lugar na combate das mudanças atmosféricas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, uma pedalada ambiental que foi feita no Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa do Brasil, né? Vendendo a Amazônia como uma relíquia que, se ela for ocupada, se houver o processo de ocupação territorial, está se poluindo o mundo. É mentira, são trapaceiros climáticos, tá? ONGs ambientalistas, agentes públicos corruptos, mídia esquerdista. O presidente Bolsonaro falou isso lá na reunião de Paris, tá? Que manipulou os dados de ocupação de terra no Brasil. É o único lugar no mundo onde a ocupação de terra gera mais emissões do que a silvicultura consegue sequestrar. Foi fraudado, tá? E olha, essa fraude prejudica o Brasil, porque os países fazem os seus inventários de gás de efeito estufa e com isso estabelecem as suas metas nacionais de redução de emissão, né? E no mundo inteiro, a bioeconomia, né, a produção de madeira industrial e para energia é um dos principais motores da redução de emissões. Né? Quanto mais madeira se consumir, mais se combate o aquecimento global. Quer dizer, essa mudança de uso da terra é positiva. Né? A mudança de uso da terra, que leva ao aumento do sequestro de estoque de carbono e aumento de consumo de produto florestal, ela é positiva. E ela não, no Brasil ela é negativa.
no Brasil, se 80% das nossas metas de redução é de combate à ocupação territorial, né? Se chama aqui de combate ao desmatamento exatamente como se faziam com as relíquias, né? Inventa uma mentira na relíquia, ó, é um pedaço do osso de Cristo aqui, ó, olha aqui, o desmatamento, vamos evitar o desmatamento, é uma mentira. Mentira, estão mentindo para vocês. Tá? A ocupação territorial no Brasil é uma das mais positivas no mundo. Em nenhum outro lugar do mundo se produz tanto na silvicultura como no Brasil. A silvicultura brasileira é a mais avançada do planeta. Ninguém consegue nos alcançar nisso. Então é óbvio que a ocupação territorial no Brasil tem sim se dado de maneira sustentável. E a silvicultura brasileira é que tem compensado tudo que vier de emissão aí de desmatamento, e o consumo de madeira nas cidades aumenta o estoque de madeira, o estoque de carbono no Brasil. Isso tem sido ignorado, tá? E é importante ver isso porque nos próximos 30 anos nós vamos ter mais 3 bilhões de habitantes aqui no planeta, que vão consumir mais 5 bilhões de metros cúbicos de madeira por ano. E o Brasil pode fornecer essa madeira se deixar desse absurdo ideológico xiita e começar a enxergar o seu setor de ocupação territorial como sim um dos mais positivos do mundo, tá? Hoje o Brasil produz 300 milhões aí de metros cúbicos, podemos elevar essa produção para esses 5 bilhões facilmente, é só aumentar a nossa área de floresta para algo como 130 milhões de hectares, que não é algo absurdo se a gente imaginar que nós temos 400 milhões de hectares só de áreas de reservas ambientais. Então seria 20%, 30% dessa área dedicada à plantação de floresta, que pode ser de espécies nativas, né? Com isso, a gente vai girar, nós acabamos com o desemprego no Brasil, zeramos o desemprego, vamos precisar de mais gente para trabalhar. Essa atividade de gerar 5 bilhões de metros cúbicos por ano nos próximos 30 dias vai gerar mais de 15 milhões de empregos diretos e mais de 60 milhões de empregos indiretos, pleno emprego no Brasil. E vai zerar o aquecimento global, tá? Com essa quantidade de plantações florestais e esta produção de madeira, acabou o aquecimento global no mundo. O mundo vai ter que se preocupar com aumentar as emissões, porque a silvicultura brasileira vai retirar mais CO2 do que se consegue emitir, tá? E os créditos de carbono, eles devem ser utilizados para isso, para aumentar a produtividade que reduz emissões. Vários países no mundo já fazem isso, né? Movimentam a sua bioeconomia florestal, iniciativas voltadas para aumentar o consumo de madeira para reduzir emissões de gás do efeito estufa. O Brasil é um país no mundo que não tem meta disso. Aqui não se fala em consumo de madeira, nunca se falou em aumentar o uso de madeira para reduzir emissões. Esse absurdo vem da mentira do Inventário Nacional de Gás do Efeito Estufa, tá? Além da madeira industrial, a madeira para energia, né? Os europeus, norte-americanos, países nórdicos emitem muito CO2 de aquecimento em suas casas. Isso pode ser substituído por biomassa florestal, tá? Precisa de investimento industrial na Amazônia brasileira para que as plantações florestais se expandam. E o Fundo de Investimento na Amazônia sinaliza com isso, né? Está sendo discutido isso com o BID, e o Brasil hoje tem liberdade econômica, então os municípios também precisam agir. Os empresários da região norte do Brasil vão ser os grandes vencedores quando se consertar esse erro, essa falcatrua, essa fraude do Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa, e se começar a promover a silvicultura brasileira. A silvicultura brasileira é a solução para o clima, ela é capaz de pôr fim ao aquecimento global.